Felipe, qual o clique exato que você usou aí nesse café? Bom, essa é de longe uma das perguntas que eu mais recebo aqui. E olha, eu entendo, já estive aí do outro lado. A verdade é que quando a gente começa nesse mundo dos cafés especiais, bate ali uma insegurança total na hora de preparar nosso café em casa. É comum não termos ali muitas referências, geralmente não temos um amigo próximo que conhece ali um pouco mais que a gente e que possa nos orientar na hora do preparo. E as únicas fontes que nos restam geralmente são fóruns, blogs ou principalmente aqui no YouTube. E às vezes a gente se pergunta, será que o que eu estou sentindo na xícara é realmente certo? Bom, deixa eu te contar uma coisa. A verdade é que o clique exato do moedor pouco importa. E tem vários motivos para isso. E o primeiro deles é bem simples. Cada moedor tem o seu próprio sistema de ajuste. E se eu falar para você que eu usei o clique 76, isso não vai significar absolutamente nada se você não tiver o mesmo moedor que o meu. E vamos combinar? Existem dezenas de modelos no mercado, cada um com uma regulagem específica. Então só isso já tornaria a minha resposta nesse vídeo irrelevante para pelo menos 90% das pessoas que me assistem. Mas esse nem é o motivo mais importante. O motivo real de eu não falar sobre o clique que eu uso é que o clique muda, e muda muito. Mas como assim? Acontece que cada extração é influenciada por uma série de variáveis que vão muito além da sua máquina ou do seu moedor. Então, o mais importante é você conseguir entender como elas afetam o resultado. Com isso, você consegue ajustar o clique ideal para aquela extração. Eu vou te dar alguns exemplos. Começamos pela torra do café. O tipo de torra feita no mesmo café já mudaria muito o clique a ser utilizado no mesmo moedor. Cafés mais claros exigem moagens geralmente mais finas, enquanto que os cafés mais escuros pedem moagens que sejam mais grossas. E não paramos por aí. Cafés com o mesmo perfil de torra ainda se diferenciam nas moagens conforme o tempo que ele foi torrado. Explico. O mesmo café que você comprou com 3 dias de torra pede um determinado clique no moedor. Já se esse mesmo pacotinho for utilizado depois de uns 20 ou 30 dias, muito provavelmente você vai precisar ajustar novamente o clique do seu moedor. Você acredita nisso? Agora, o clique muda também se simplesmente estivermos falando de cafés diferentes, ainda que as torras sejam parecidas. E aqui entra a diferença entre terroir, variedade, tamanho de peneira, densidade do grão, tudo isso interfere muito na moagem ideal do seu café. E um outro fator que muda muito o clique é a dose utilizada. Receitas iguais com 20 ou 30 gramas de café mudam o tempo de contato, a resistência e o fluxo de água que passa pelo café. Ou seja, mesma moagem, resultados diferentes, simplesmente porque você resolveu fazer um pouquinho a mais ou menos de café. E algo que parece óbvio é que o método de preparo escolhido também altera bastante o clique do seu moedor. Claro, escolher entre um V60, um Kalita ou uma prensa faz todo sentido, que cada peça determina uma certa moagem. Mas e se eu te disser que a alteração de tamanho entre eles também altera essa moagem? Ou seja, se você escolher por um V60 tamanho 01, enquanto eu estiver utilizando um V60 02 na minha receita, já mudou tudo e já não vale aquele clique que eu falei para você. Bom, esse detalhe talvez não era tão óbvio assim, não é? Beleza, Felipe, entendi que tudo depende do moedor, do método e do café que estamos utilizando. Mas e se eu comprar exatamente os mesmos itens que você? Inclusive o café do mesmo lote com a mesma torra e usar ali o mesmo moedor e feito no mesmo método. Aí sim, eu posso usar o mesmo clique que você? Pois eu sinto te dizer que não. Pois ainda assim, muito provavelmente a sua água será diferente da que eu utilizo aqui na minha casa. E isso, por incrível que pareça, também afeta o resultado da sua extração. Águas possuem atributos diferentes que alteram a sua penetração na cama do café, e só isso já é suficiente para alterar toda uma extração. Mas e se você resolver comprar a mesma água que eu utilizei para extrair o café aqui na minha casa? Bom, aí talvez você teria que me perguntar qual o filtro que eu estou usando. Ué, como assim? Pois é. Filtros de papel de marcas diferentes alteram e muito o fluxo de água, que consequentemente altera o resultado na xícara. Se eu tiver, por exemplo, utilizando
num V6002, um filtro de papel da Hario e um outro, como por exemplo da Origami, apesar de eu preparar o café exatamente da mesma forma em cada um dos métodos, eu terei resultados muito diferentes. E isso acontece principalmente porque alguns filtros possuem determinadas tramas que favorecem ou não a passagem de água. Pois é, curioso isso, não? E para finalizarmos os nossos exemplos, apenas para que você tenha uma ideia, o clima do ambiente onde você prepara o seu café altera também a extração. Sim, temperatura, umidade, pressão atmosférica altera o resultado do seu café, principalmente se esse pacote já estava aberto há alguns dias. E mesmo que você acerte absolutamente tudo, no fim existe uma variável que nunca vai ser igual, e essa é o seu gosto pessoal. Afinal, o que você busca em uma determinada xícara de café? Isso mesmo, o seu gosto pessoal muito provavelmente nunca vai ser igual ao de outra pessoa. Então só aí já teríamos um bom motivo para você não se preocupar em copiar exatamente a receita de alguém e começar a desenvolver as suas próprias. Enfim, como esse vídeo não é para te desmotivar, não estou aqui simplesmente para colocar dificuldades que você talvez nunca tenha ouvido falar. E é certo sim que o café é super complexo e que existem milhares de variáveis que alteram o resultado da bebida, mas também é muito certo que algumas alterações acabam sendo pouco perceptíveis, principalmente aos paladares não muito treinados. Então, agora que você entendeu que você não precisa copiar o clique de ninguém, eu quero te ajudar para que você aprenda a se apoiar em parâmetros e encontrar o clique ideal de uma forma um pouco mais rápida. E o primeiro deles é ter uma referência próxima para cada método que você deseja utilizar, que inclusive já dei uma boa dica nesse vídeo que vou deixar aqui no card. E o segundo, que pode também funcionar para começar, que é até um pouco óbvio, mas negligenciado por muita gente, é buscar no próprio manual do moedor. Eles costumam vir com sugestões que não te deixam totalmente cegos em um primeiro uso. Já é uma boa alternativa, não? E além disso, é muito importante entender o que está de errado naquela sua extração, para que aí sim você possa ir fazendo os ajustes. E para isso eu já dei uma dica num outro vídeo aqui, que é uma baita dica. Eu vou deixar também aqui no card para você assistir ao final, e com ela você vai entender o que é um café subextraído ou super extraído, para que você consiga achar o meio termo, ou seja, o ponto ideal da sua moagem. E se você ainda não viu, ouviu e não fez o teste, vai lá, assiste de novo, refaça esse teste, porque vai te ajudar muito a encontrar o ponto ideal da sua extração. E por fim, e não menos importante, eu vou compartilhar aqui uma dica que eu aprendi com um amigo meu, Álvaro, no Instagram, @alvaromagri, de um site chamado beancoffee.com. Vou deixar o link aqui na descrição. E ele te dá referência de moagem entre moedores diferentes. Ou seja, se você viu um vídeo ou conversou com um amigo onde a pessoa fala de um determinado clique no moedor X e você não tem aquele moedor, você pode simplesmente jogar lá naquele site as duas informações do moedor que você tem referência e o seu moedor, e ele te mostra qual o clique mais parecido. Apenas lembre-se que se trata de uma referência inicial e que a exatidão você vai conseguir buscar conforme o seu paladar, ok? E no fim das contas, é isso que realmente importa. A sua percepção, o seu gosto, o seu café. Então respira, pega a sua xícara e se permita errar no clique algumas vezes, porque é errando que a gente aprende e é testando que a gente evolui. E se esse vídeo te ajudou a enxergar tudo isso com mais leveza, talvez esses outros aqui também possam te ajudar a dar os próximos passos. Te espero lá, até logo e bons cafés!